fui pregar o evangelho, começar uma igreja numa cidade chamada Gamileira. E a cidade do interior de Pernambuco, muito dominada por um ambiente pentecostal. Eu de Recife, rato de praia, fui criado ali na orla. Logo na primeira semana, todo mundo sabia que um pastor presbiteriano tinha chegado lá. Na verdade, não era nem pastor na época, né? Mas um presbiteriano, eles me chamavam de pastor, tinha chegado lá. E eu fui na padaria de bermuda e sandália havaiana. Foi um escândalo na cidade. Pastor presbiteriano de bermuda, né? De bermuda. Quando eu soube que estava causando escândalo, o que é que eu fiz? Eu dei minha calça comprida, parei de andar de bermuda, claro. Eu poderia dizer, mas esse pessoal é um bando de legalista, né? Onde é que está na Bíblia que é proibido esse tipo de coisa? Qual é a base bíblica para isso? Eu podia ter apelado para a minha liberdade em Cristo e dizer, não, mas eu simplesmente não tenho a calça comprida. Acabou o problema. Encheu a igreja, né, para ouvir o evangelho. Quero saudar todos em nome do Senhor Jesus nessa noite. Uma alegria retornar à conexão com Deus, a Igreja de Pinheiros. Muito obrigado, reverendo Arival, pelo convite. É bom rever vocês e juntos participar desse culto que nós prestamos a Deus aqui nas segundas-feiras. É sempre um privilégio para mim estar aqui. Queridos, hoje à noite eu queria trazer para vocês o ensino do apóstolo Paulo sobre a convivência dos irmãos fracos e fortes na igreja. Vou depois definir esses termos. E para isso eu queria convidá-los a abrir a Bíblia em Romanos capítulo 14. Nós iremos até o capítulo 15, verso 13, se o tempo der. Se a gente terminar o 14, já está bom. Vamos fazer uma oração para começarmos. Ó Deus, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo quando nos debruçamos sobre a Tua palavra, particularmente nessas questões que são questões de consciência e de liberdade que o Senhor nos dá. Pedimos que o Senhor nos ajude a ver o próximo e os interesses do Teu reino acima dos nossos. E nós oramos que o Senhor nos ajude a viver como irmãos, mesmo discordando em questões secundárias, a ficarmos unidos naquilo que é essencial para a fé cristã. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo havia tomado conhecimento de algumas questões práticas na igreja de Roma, a quem ele escreve essa carta. Muitos cristãos de Roma tinham vindo do judaísmo. Nós sabemos de fontes fora da Bíblia que no século I havia uma comunidade muito grande de judeus em Roma. E muitos daqueles judeus creram em Jesus Cristo e se tornaram parte daquilo que nós conhecemos como a igreja de Roma. Alguns desses judeus, eles mantinham ainda alguns dos costumes e práticas nos quais eles foram ensinados desde criança, no judaísmo. Especialmente a dieta religiosa, que eram aquelas restrições que no livro de Levítico impediam o judeu de comer qualquer tipo de comida. O judeu não podia comer determinados animais, como por exemplo o porco e o coelho, e ele, para comer os animais que eram permitidos, esses animais tinham que ser degolados e o sangue escorrido no chão, e outros detalhes, outras restrições sobre a comida. Então, não somente isso, mas a lei de Moisés também falava a respeito de dias que eram considerados como sagrados pelos judeus. O reverendo Arival já mencionou aqui as 3 festas religiosas dos judeus que aconteciam cada uma vez por ano. Além disso, tinha os dias de lua nova e tinha o sábado. Então, muitos judeus que se converteram a Cristo, eles tinham dificuldade em largar esse tipo de coisa. Eles continuavam a guardar o sábado, continuavam a guardar Pentecostes, guardar a Páscoa, e continuavam a seguir aquela dieta religiosa imposta por Moisés no Antigo Testamento. Eles tinham dificuldade em deixar aquilo, porque eles foram criados naquilo. Foi assim que eles cresceram aprendendo a agradar a Deus. A maneira de honrar e agradar a Deus era daquela forma. Então agora, mesmo que eles creram em Jesus, eles tinham dificuldade em abandonar aquilo. E isso dificultava a comunhão deles com outros cristãos que não tinham esses escrúpulos. Não somente alguns judeus que haviam se libertado completamente da lei de Moisés, mas os gentios em geral. Eles não tinham dificuldade nenhuma. Muitos membros da igreja de Corinto
eles comiam todo tipo de comida e não consideravam o calendário judaico como sendo uma imposição para o cristão, mas como sendo coisa da antiga aliança. E isso dificultava a comunhão entre eles. E então Paulo se dirige a esses dois grupos, lá na igreja de Roma, chamando-os primeiro de alguns de débeis e outros de fortes. Aqui no capítulo 14, verso 1, ele diz: acolhei ao que é débil na fé. E no verso 2 ele diz, no verso 3, perdão, eu estou misturando aqui, agora é o capítulo 15, verso 1. Então o débil ele fala no capítulo 14, verso 1, e o forte no capítulo 15, verso 1. Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. Ou seja, Paulo resume a questão na convivência desses dois grupos. Os débeis ou fracos são aqueles que, por causa da consciência fraca, eles se recusavam a comer carne, ou até com medo de que aquela carne tivesse sido sacrificada a algum ídolo ali em Roma. O judeu odiava a carne sacrificada a ídolos. Então, como era possível que a carne que ele comprava no açougue tivesse sido ofertada pelo dono do açougue a um dos muitos deuses que havia em Roma, para não arriscar comer carne sacrificada a ídolo, ele preferia comer legume. Paulo chama esses irmãos de irmãos débeis na fé. Eles se recusavam a comer carne, como eu disse, insistiam em guardar as datas do calendário judaico e ficavam julgando os irmãos fortes, porque os irmãos fortes não tinham essa restrição nenhuma. Eles achavam que eram liberais, né? Os fracos julgavam os fortes como sendo liberais. Eles eram débeis na fé, não porque eles não eram crentes em Cristo, mas não eram completamente fortalecidos na graça. Eles não haviam ainda compreendido todas as implicações da doutrina da salvação pela fé sem as obras da lei. Eles eram crentes em Jesus, mas essa área da vida deles precisava ser tratada ainda. Eles precisavam se fortificar na graça e na fé que havia em Cristo Jesus. O outro grupo, já mencionei, eram os fortes, que eram judeus como Paulo, porque vê que no capítulo 15, verso 1, Paulo se coloca como sendo um dos fortes. Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades do fraco. Então os fortes eram judeus que, como Paulo, já tinham se libertado da lei de Moisés. Não tinha mais nenhuma restrição com relação a comer sangue, comer porco, ou comer qualquer daquelas comidas, ou guardar sábado. Paulo estava completamente liberado disso. E não somente ele, outros judeus em Roma, e outros gentios, pessoas que não eram judias e que haviam crido em Cristo Jesus. O problema é que esses fortes, não são chamados de fortes porque eles estavam convictos, eles estavam seguros da graça de Deus e que a salvação deles não dependia de guardar essas coisas. O problema é que eles olhavam para os irmãos fracos e débeis e ficavam desprezando, chamando de legalista, chamando de débil, né, de insuficiente, imaturo, criança na fé. Então o problema era a atitude dos grupos um para com o outro. O forte desprezava o fraco e o fraco julgava o forte. E aí a comunhão na igreja estava prejudicada exatamente por conta disso. O problema aqui não era ter opiniões diferentes, mas, como eu disse, a atitude de um para com os outros. E deixe-me dizer aqui duas ou três coisas que são importantes para que nós possamos entender o que é que Paulo vai fazer aqui. Primeiro, Paulo considera essas coisas como uma questão de opinião pessoal. Não é uma questão doutrinária. Não é uma questão doutrinária. Paulo não vê como uma questão doutrinária. Tanto é que ele fala dos fortes como sendo crentes e fala dos fracos como sendo crentes. E vai dizer que ambos têm o mesmo Senhor Jesus Cristo e que ambos querem agradar a Cristo do mesmo jeito. Então não é um problema doutrinário. É um problema pessoal, é um problema de consciência e liberdade cristã. Segunda coisa, quando Paulo vai dizer aqui que os fortes devem ter cuidado para não escandalizar os fracos, tem que lembrar que escandalizar no Novo Testamento não é simplesmente ofender alguém porque você tem uma opinião diferente da dele sobre um determinado assunto, mas é você levar aquela pessoa, pelo seu exemplo,
a fazer o que você se sente livre para fazer, mas que ela não está pronta para fazer. E ao fazer, ela se sente culpada. Por exemplo, seria um irmão desse, forte, não é? Comendo carne de porco, na presença dos irmãos fracos, e um irmão fraco diz, olha, ele está comendo carne de porco, deve ser porque é liberado. Aí ele mesmo vai e come uma feijoada, com a orelhinha de porco e tal, né? E aí ele se sente culpado. Puxa, quebrei, ofendi a Deus, comi porco. Ele fez isso por conta do exemplo do irmão forte, né? Que não cuidou, né? Não pensou que poderia, pelo seu exemplo, incentivar alguém a fazer alguma coisa que aquela pessoa considera como sendo errado. Não é que seja errado, porque Paulo aqui, como eu disse, não considera isso como matéria de fé. Mas para aquele que considera, é sim. Então, tropeçar ou servir de escândalo é isso. É importante essa distinção, porque muita gente acha que escandalizar é do tipo assim. Fulano fez uma tatuagem e teve uns irmãos na igreja que ficaram escandalizados. Não é esse tipo de escândalo que a Bíblia diz. Porque se a gente for deixar a consciência dos irmãos fracos dominar a ética da igreja, a gente vai virar uma seita. Vai virar uma seita. Então, a gente tem que respeitar, mas isso não significa que o irmão fraco não precisa aprender a crescer e enxergar aquilo que a Bíblia diz que é pecado e aquilo que ele pensa que a Bíblia diz que é pecado, ou que ele pensa que está errado. Essas questões, que não são matéria de fé, a gente chama em teologia de adiáfora. Literalmente no grego, é uma palavra grega que significa que não tem forma. Alguma coisa que não tem forma, ela não é definida na Bíblia, nem como certo, nem como errado. E que, portanto, é uma questão pessoal, de preferência, que você pode, de acordo com sua consciência, praticar ou não. Só que tem limites para isso, especialmente quando usar essa liberdade prejudica a comunhão da igreja. Então é isso que Paulo está tratando aqui. Você pergunta hoje, mas hoje em dia, pastor, como é que isso se aplica? Porque aqui é o caso de judeus, não é? Convertidos. Nós não temos muito judeu convertido nas nossas igrejas. Sim, mas tem gente que tem dificuldade com balinha de Cosme e Damião, tem gente que tem dificuldade com música secular, tem gente que tem dificuldade na época de São João, tem gente que tem dificuldade com ritmos musicais. Tem gente... E a grande ironia é que boa parte das brigas entre os cristãos não é tanto de questão doutrinária, mas a gente briga por conta dessas coisas. As pessoas se dividem, né, têm fortes paixões e, às vezes, escolhem uma questão dessa como um cavalo de batalha, se tornam um ativista de coisas secundárias dentro da igreja, né, provocando divisão, contendas em assuntos que, na verdade, é uma questão de preferência pessoal e nós não deveríamos nos dividir a respeito disso. Eu queria ver como Paulo trata esse assunto como um caso de estudo, não é? Um estudo de caso. E aí depois nós vamos fazer uma aplicação para os nossos dias. Paulo trata essa questão colocando pelo menos 4 princípios que eu queria ver com vocês, se o tempo der. 4 princípios para resolver o problema. Isso é típico do apóstolo Paulo. Ele não chega simplesmente dizendo, ó, para com essa briga, né? Para com essa briga agora. Ele não chega desse jeito. Ele primeiro explica por que é que eles deveriam parar com aquela briga. Ele procura convencer e persuadir, porque Paulo é um doutrinador. E ele quer que as pessoas se convençam daquilo que elas estão fazendo. Não porque o pastor está mandando, mas porque elas se convenceram pela Bíblia de que isso é o caminho certo a fazer. Então, ele gasta 2 capítulos no que parece ser um assunto irrisório, né, diante das grandes doutrinas da graça que ele expõe na primeira parte da carta aos Romanos, mas é que há princípios que estão envolvidos aqui e que podem se aplicar a outras coisas na nossa vida. Então, o primeiro ponto que ele coloca, para fracos e fortes, é que todos nós somos servos de Cristo e daremos conta a Ele. Versos de 1 a 12 do capítulo 14. Vamos ler. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come. E o que come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai,
mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu não vou dar conta dos fracos e nem os fracos vão dar conta de mim, mas cada um dará conta de si mesmo a Deus. Aqui nós temos pelo menos 3 pontos que eu queria destacar do que Paulo escreve nesses 12 versículos. Primeiro, a afirmação dele de que tanto os fracos como os fortes, eles são servos de Jesus Cristo. Está no verso 1 até o verso 4. No verso 1, ele manda que os fortes acolham o que é débil na fé. E acolher aqui significa dar as boas-vindas e receber sem discutir opinião, não para brigar. É uma questão de opinião. Então não vamos discutir, vamos nos acolher. Quem é forte, acolhe o irmão fraco, mas não para discutir a fragilidade da fé dele. Porque um crê, verso 2, que de tudo pode comer, que era exatamente judeus como Paulo e como gentios. Podia comer de tudo, podia comer sangue, podia comer porco, podia comer lebre, podia comer animal que tinha sido morto a pancada sem ser degolado, enfim, tinha liberdade para comer o que queria. Mas o débil na fé, aquele que não tem segurança e ainda não está firme na graça de Deus para se sentir livre para comer esse tipo de coisa, ele resolve comer só legumes. Tudo bem, pode comer sua cenoura, sua batata, fica à vontade. Não é? Cada um tenha opinião definida. Acolha esse irmão, mas não para discutir a opinião, porque cada um tem a sua opinião, é o que diz o verso 2. Então, verso 3, quem come, que se sente à vontade para comer, não despreze o irmão que não come, porque o irmão que não come acha que vai estar desonrando a Deus se ele fizer isso. E o que não come, não julgue o irmão que come. O problema era esse, desprezo de um lado e julgamento do outro. Por quê? Final do verso 3, porque Deus acolheu tanto o forte como o fraco. Deus acolheu, como eu disse, não era uma matéria de salvação. Era uma matéria de opinião pessoal. Deus acolheu tanto o forte como o fraco. Aí Paulo se volta para os irmãos, os 2 grupos, e diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Aqui Paulo lembra de que tanto o forte como o fraco, eles têm o mesmo Senhor, que é Jesus Cristo. Então, quem é você para julgar o servo alheio? Ele não é teu servo, o irmão fraco. Ele não é teu servo, e o irmão forte também não é teu servo. Para o seu próprio Senhor, verso 4, ele está de pé ou cai. Quem vai dizer se ele está de pé ou cai é Jesus Cristo. E você, portanto, não o julgue, porque ele não é seu empregado, não é seu servo. Mas o Senhor é poderoso para o sustentar, tanto o forte como o fraco. Por quê? Porque, como eu disse, não é uma questão de fé, não é uma questão de salvação. O Senhor Jesus vai sustentar tanto um como o outro. Então, nós temos o mesmo Senhor. Nós temos o mesmo Senhor. E não devíamos julgar o servo alheio, o servo dos outros. Quem vai fazer esse julgamento final é o Senhor Jesus Cristo. Do verso 5 até o verso 8, o apóstolo Paulo diz que até nas nossas preferências pessoais, o alvo é o mesmo, que é agradar a Cristo. Veja só, no verso 5. Ele diz que um faz diferença entre dia e dia. Está falando do judeu que ainda queria guardar o sábado e aquelas festas. Outro julga iguais todos os dias. Está falando do judeu liberado que não seguia mais o calendário judaico e muito menos a guarda do sábado.
cada um tem opinião bem definida na sua mente. Ou seja, Paulo permite que um judeu convertido, ele, pela sua convicção, ele continue guardando o sábado ou as festas. Não cabe para um gentil. Por exemplo, para nós cristãos, guardar o sábado ou guardar festas, isso aí é para o judeu. Então, pode acontecer que um judeu se converta a Jesus Cristo e ele queira continuar a guardar esses dias. Paulo diz, está tudo bem, você é judeu, você foi criado assim, é a sua cultura, não há dificuldade nenhuma. Esteja bem convencido na sua mente. Verso 6, quem faz distinção entre dia e dia, para o Senhor o faz. Ou seja, aquele que acha que esse dia é sagrado e esse dia não é, como é o judeu, ele faz isso como sendo, ele interpreta que essa é a maneira de agradar a Jesus Cristo. Então ele pratica dessa forma. Mas quem não come, também para... E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come, para o Senhor não come, dá graças a Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é, tanto aquele irmão fraco, que tem escrúpulos com relação à dieta e calendário, como aquele irmão forte, que se sente livre para comer o que quiser e não se sente debaixo mais do calendário do Antigo Testamento, eles fazem ou deixam de fazer com um único propósito, que é agradar a Deus. Ou seja, a motivação é a mesma. São irmãos em Cristo e ambos querem agradar a Deus, só que eles interpretam diferente o modo de fazer. O modo de fazer. E nessa área que não se trata de uma questão essencial. O último ponto de Paulo aí, do verso 9 ao verso 12, é que um dia nós vamos dar contas a Deus, no dia do juízo. Nós devemos prestar contas a Ele, do verso 9 a 10. Ele diz no verso 7, nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que o objetivo da nossa vida é viver para Cristo. A gente não vive e não morre para si mesmo, mas a gente vive e a gente morre para o Senhor Jesus Cristo. Isso vale tanto para os fracos como para os fortes. Verso 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Qual foi a razão pela qual Jesus Cristo ressuscitou dos mortos? Ele recebeu do Pai todo o poder no céu e na terra, ele foi declarado Senhor de tudo e de todos. A ele compete o juízo e será ele que haverá de julgar o mundo no dia final. Portanto, a nossa vida, ela tem que ser dirigida para Cristo. O que eu faço ou deixo de fazer, eu faço para o Senhor Jesus. Ele é o referencial da minha vida. E, portanto, não sou eu que vou julgar o meu irmão nessas matérias, não sou eu que vou entrar na consciência dele e na liberdade dele, mas eu tenho que deixar isso para o dia do Senhor Jesus, que é a conclusão de Paulo no verso 10. Por que você julga seu irmão? E por que despreza você, o teu irmão, fortes e fracos? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. E ele cita então Isaías 45, 23, que é uma passagem do Antigo Testamento, onde Deus diz que um dia todo o joelho vai se dobrar diante dele, se referindo ao juízo final. Paulo conclui no verso 12 dizendo, cada um de nós dará conta de si a Deus. Você não vai dar conta do irmão fraco, você não vai dar conta do irmão forte, porque nós temos um Senhor que ressuscitou dos mortos e que no dia do juízo ele presidirá o julgamento de todas as pessoas. Portanto, vamos acolher uns aos outros, não para discutir opinião, nessas questões que são questões secundárias. O segundo ponto que Paulo coloca aqui, está no verso 13 até o verso 23, é que a liberdade que nós temos em Cristo, e aqui ele se dirige mais aos fortes, ela é limitada pelo amor que nós temos aos irmãos. Vamos ler. Verso 13, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo.
Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, sigamos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Aqui nessa passagem, Paulo está dizendo que a nossa liberdade tem que ser controlada pelo amor ao próximo. Nos versos 13 a 15, ele diz que, por amor, os fortes deveriam abrir mão da comida para não escandalizar os débeis. Não nos julguemos mais uns aos outros, mas tomem o propósito de não colocar tropeço ou escândalo no irmão. Eu já expliquei o que é tropeço e escândalo. Não é ofender a sensibilidade do débil, mas é você servir de exemplo e estímulo para que ele coma quando ele não está preparado para isso. A consciência dele vai acusá-lo e ele vai se sentir condenado. E você vai fazê-lo tropeçar. Então, esse que é que significa, e Paulo diz, tome o propósito de que você não vai colocar tropeço ou escândalo no seu irmão. Da parte de Paulo, verso 14, ele está convencido, eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, por causa de Cristo, que ele fez na cruz, que nenhuma coisa é de si mesma impura. Então, se você perguntar a opinião do apóstolo Paulo, onde é que você fica nisso? Paulo diz, eu estou convencido que nenhuma coisa em si mesma é impura. E aqui Paulo está seguindo o que Jesus tinha ensinado, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do seu coração. E com isso, Cristo considerou todos os alimentos puros. Então, o apóstolo Paulo, se ele não comesse sangue, não era por uma questão religiosa, é porque ele não gosta. Se ele não comesse porco, não é por uma questão religiosa, mas porque ele não gosta de porco. Porque ele está convencido de que nada de si mesmo é impuro mais. Foi tudo liberado em Cristo Jesus. Eu sei que você está perguntando, mas e Atos 15? Aquele decreto lá que diz que os gentios têm que se abster de comer carne sacrificada a ídolo, do sangue e tudo mais. Aquele decreto foi dado exatamente no contexto do convívio de irmãos, judeus e gentios, para que tivessem um mínimo de base para sentar à mesa. Então, num ambiente onde há judeus convertidos e que têm escrúpulos com relação à lei, os gentios deveriam se abster daquelas coisas em nome da paz da igreja. É isso que o Atos 15, o decreto de Atos 15 significa. Tanto é que Paulo diz aqui, eu estou convencido, não tem nenhuma comida impura. Ele se sentiria muito à vontade para comer esse tipo de comida. Ele podia sentar com os gentios e comer o que fosse colocado na mente dele. A não ser, Paulo diz, para aquele que a considera, para esse é impura. Então, se você, na sua consciência, considera comer carne que não foi degolada, não é carne com sangue, se você considera isso, comer determinados animais, como sendo impuro, então aquilo é impuro para você. E se você comer essas coisas sem estar convencido de que pode comê-las, você está se arriscando a cometer um pecado, porque você não tem certeza se aquilo pode ou não, e você resolve comer mesmo sem ter certeza. Paulo vai dizer que isso é pecado porque não procede de fé. É pecado porque não procede de fé. Então, para aquele que considera, para esse é impura. Aí ele se volta para o forte dizendo, se por causa de comida o teu irmão se entristece, porque ele foi fazer a mesma coisa e a consciência apertou, já não andas segundo o amor fraternal. Ou seja, o que é que está acima da minha liberdade? O amor para comer o próximo. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Essa é uma passagem difícil. Porque a gente pode fazer perecer alguém por quem Cristo morreu. Se Cristo morreu por aquela pessoa está salva dos seus pecados. Seus pecados foram perdoados. E ele jamais será condenado. Então, a única ou uma solução que a gente tem para essa passagem difícil
é tomar o verbo perecer aqui, que normalmente significa condenação eterna, mas tomá-lo aqui com outro sentido, no sentido de abater o irmão, desanimar o irmão. E aí se encaixa bem no contexto. Por causa da tua comida, não desanime, né? Não deixe desanimado ou triste aquele irmão a favor de quem Cristo morreu. Cristo morreu para salvá-lo. E você vem com seu mau exemplo, né, um exemplo errado, e você está trabalhando contra o que Cristo fez, que é quando você usa a sua liberdade de maneira errada. Sua liberdade de maneira errada. Um exemplo, supor, eu sei que não é o caso do pastor Arival, que não faz isso. Vamos supor que o pastor Arival, no aeroporto aí, ele resolva na viagem, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, ele pede um chopp. Aí, de repente, passa um irmãozinho da Assembleia, né? Né? Pastor Ival está tomando chopp. Então, quer dizer que está certo. Aí ele chega, desce um aí, né? Aí lá vem, ó, o chopp. Aí o irmãozinho toma. Quando ele acaba de tomar, aí a consciência dele, você pecou. A consciência vem. Aí ele diz, ele nem acaba de tomar um chopp, né? Ele diz, oh, Senhor. Né? O que é que eu fiz? Né? O que é que eu fiz? Então, é isso que Paulo quer dizer aqui. Quando você usa a sua liberdade de uma forma irresponsável e você leva os irmãos por quem Cristo morreu a perecer no sentido de esfriar na fé, desanimar. Tem gente que, exatamente por questões assim, e é impressionante, o irmão fraco, porque ele é legalista, quando ele cai em algum tipo de pecado assim, ele não consegue se perdoar. É muito difícil para ele. Ele não consegue se perdoar. Ele acha que cometeu até blasfêmia contra o Espírito Santo. Né? Ele acha muito difícil vencer esse tipo de coisa. Então, num ambiente desse, Paulo diz, não faça perecer o irmão por quem Jesus morreu. Não seja, aqui do verso 16, 17 e 18, ele diz uma coisa interessante. Ele diz, não seja, pois, vituperado o vosso bem. Vituperar é falar mal. Não seja que o bem que você sabe que é de Deus, que essa coisa boa que você tem da parte de Deus, que é a sua liberdade, que ela não seja mal falada por irmãos fracos que vão ser levados ao tropeço porque você está usando esse bem da maneira errada. Então, não seja mal falado essa sua liberdade. Porque, verso 16, aqui é a passagem-chave aqui, ó. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Com isso, Paulo considera comida e bebida, que é o assunto aqui, como sendo secundário, que é o que eu estou dizendo desde o começo. Paulo considera isso como questão secundária, não é matéria de fé. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você vê que ele considera essas questões, pode comer isso, não pode comer isso, e aqui eu vou incluir, né, tatuagem, essas outras coisas pelas quais a gente briga tudo. Isso não faz parte da essência do reino de Deus. É uma questão de opinião pessoal, de liberdade de cada um. Liberdade de cada um. O reino de Deus não é feito dessas coisas. E como eu disse, a gente quebra o pau em cima dessas coisas secundárias. Briga com os irmãos, a poeira sobe, né? Da briga que a gente faz. Paulo diz, no verso 18, aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Ou seja, aquele que dá prioridade às coisas do reino de Deus, que abre mão de comida e bebida por causa do irmão fraco. Então, quem vive assim, ele está servindo a Cristo e é agradável aos homens também. Assim, pois, do verso 19 até o verso 23, verso 21, ele diz que nós devemos, então, buscar a paz e a edificação, evitando escândalos. Né? Assim, pois, sigamos, a nossa tradução Almeida atualizada colocou seguimos, é porque existe no original grego uma variantezinha entre duas letras. Se for uma letra, é seguimos, se for outra letra, é sigamos. Então, como há uma incerteza, alguns tradutores seguiram uma possibilidade e outros. Se você tiver a NVI, por exemplo, ou a nova versão na linguagem de hoje, ou a mesma nova Almeida atualizada, você já vai ver que em vez de seguimos, ele está dizendo sigamos, que eu acredito que é o melhor, que se encaixa no contexto. Assim, pois, sigamos as coisas da paz
e da edificação de uns para com os outros. De que maneira o forte edificaria o fraco, deixando de exercer a sua liberdade na presença do fraco e ajudando o fraco a se tornar forte. Porque o ideal daqui de Paulo não é que o fraco continue fraco, mas que ele se torne forte. Mas não vai ser condenando, desprezando e julgando que a gente vai fazer o irmão legalista, o irmão que ainda está pegado essas coisas, crescer espiritualmente. Mas mostrando o amor, abrindo mão da liberdade e chegando perto e dizendo, vamos para a Bíblia. Por que você acha que tatuagem é pecado? Ou por que você acha que até botar uma gota de álcool na boca é pecado? Onde está na Bíblia? Vamos estudar a Bíblia e ver o que ela diz. Para que nossas opiniões sejam baseadas na Bíblia e não em experiências pessoais. Não, porque meu avô morreu, era alcoólatra. Sim, né? Mas o meu não. Isso é um problema de experiência sua, né? Que está dominando a sua teologia. Mas vamos ver o que é que a Bíblia ensina a respeito dessas coisas. E se a gente sentir que há liberdade para isso, não quer dizer que você vai pedir um ano no bar da esquina. Mas significa que você vai usar a sua liberdade com amor e responsabilidade diante de Deus, sabendo que o reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não destrua, verso 20, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas. Ele volta a repetir isso. Mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar. Você levá-lo ao tropeço, eu já expliquei o que é. Verso 22, a fé que você tem, tenha para você mesmo diante de Deus. Então você não precisa estar por aí exibindo, olha, eu sou salvo em Cristo, fui salvo pela graça, é pela fé, sou livre, né? E aí você sai ostentando essa liberdade num ambiente em que você sabe que tem irmãos que ainda estão presos a essas regras, usos e costumes. Eu, quando era missionário no interior de Pernambuco, fui pregar o evangelho, começar uma igreja numa cidade chamada Gamileira. E a cidade do interior de Pernambuco, muito dominada por um ambiente pentecostal. Eu de Recife, rato de praia, fui criado ali na orla. Logo na primeira semana, todo mundo sabia que um pastor presbiteriano tinha chegado lá. Na verdade, não era nem pastor na época, né, mas um presbiteriano, eles me chamavam de pastor, tinha chegado lá. E eu fui na padaria de bermuda e sandália havaiana. Foi um escândalo na cidade. Pastor presbiteriano de bermuda. Né? De bermuda. Quando eu soube que estava causando escândalo, o que é que eu fiz? Botei minha calça comprida, parei de andar de bermuda. Claro. Eu poderia dizer, mas esse pessoal é um bando legalista, né? Onde é que está na Bíblia que é proibido esse tipo de coisa? Qual é a base bíblica para isso? Eu podia ter apelado para a minha liberdade em Cristo e dizer, não, mas eu simplesmente botei a calça comprida. Acabou o problema. Encheu a igreja, né, para ouvir o evangelho. A fé que tu tens, tenha para ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, bem-aventurado é aquela pessoa que não é condenada por exercer aquela liberdade que ele conhece e que ele aprova. De que adianta você usar essa liberdade se outros estão condenando? Quando você provoca isso aí. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Aqui, irmão fraco, presta atenção. Se para você é impuro, não coma e não experimente. Porque se você fizer isso sem ter convicção, Paulo diz aqui, isso aqui não provém de fé. E o que não provém de fé é pecado. Significa que toda a ética do crente, toda a sua maneira de viver, ela tem que ter embasamento e segurança bíblica. Você precisa saber a razão e você precisa estar convencido biblicamente para você fazer ou deixar de fazer. Porque se você fizer não tendo certeza, então você está pecando. Não porque a coisa em si seja pecado, mas porque você arriscou fazer uma coisa que você não tem certeza se é pecado ou não. Então, a resposta para esses casos está na traseira do caminhão. Na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não ultrapasse. Se você não tem segurança, não faça. Se você tem,
Então você é livre, mas cuidado como você usa. Último ponto de Paulo, que eu estou terminando, meu tempo já está no fim. Está aí do verso 1 até o verso 13. É que ele coloca o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo de duas maneiras. Primeiro, Cristo, ele não viveu para agradar a si mesmo, mas ele viveu em prol dos outros. Aqui é um estímulo para os irmãos fortes. Não abusa da liberdade. Pensa no irmão fraco. Segundo, Cristo nos acolheu, tanto aos fracos como aos fortes. E, portanto, nós deveríamos nos acolher mutuamente. Então, primeiro, o exemplo de Cristo. Verso 1 do capítulo 15. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, como está escrito. As injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentido de ir uns para com os outros segundo Cristo Jesus, para que concordemente em uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é simples. Paulo diz, colocando-se ao lado dos fortes, no verso 1, que nós devemos suportar as debilidades dos fracos. Veja, embora Paulo considere uma questão de opinião pessoal, mas ele considera que a postura dos fracos é uma debilidade da fé. É uma fraqueza da fé. E Paulo diz, nós que somos fortes, cristãos maduros e seguros na graça de Deus, nós devemos suportar. A palavra suportar no grego significa literalmente carregar um fardo. Ou seja, ajudar esses irmãos fracos com a sua debilidade, com a sua deficiência, para que ele possa crescer. Não é para ele continuar desse jeito, mas para ele crescer e chegar à plenitude da estatura de Cristo. Experimentar a plenitude da graça de Deus e da liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Portanto, verso 2, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para edificação. No caso, eu vou agradar o irmão fraco no sentido de ajudá-lo a edificar-se. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Aqui entra o exemplo de Cristo. Eu não vou me delongar aqui, mas todos nós sabemos que foi exatamente o que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele não buscou agradar-se a si mesmo, porque se ele tivesse buscado agradar-se a si mesmo, ele não tinha nem descido do céu. Mas ele encarnou no ventre da Virgem Maria, nasceu um bebê numa manjedoura, viveu uma vida de sofrimento, de hostilidade, foi traído pelos um dos seus seguidores, negado por outro, abandonado pelo restante, morreu morte de cruz, foi sepultado. Ele fez isso porque ele não agradou a si mesmo. O alvo dele não era desfrutar de todos os privilégios que ele tinha como filho de Deus, mas ele abriu mão por amor a fazer a vontade de Deus e por amor daqueles que ele amou desde a eternidade. E Paulo faz uma citação aqui do Salmo 69 de Davi: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Cristo se apresentou como aquele que receberia sobre si as injúrias que os homens traziam contra o Pai. Toda a culpa, todas as ofensas da humanidade contra o Pai. O Filho se apresenta dizendo que caiam sobre mim, ó Pai, as injúrias dos que te ofendem. E aí alguém podia dizer, mas isso aí está muito bonito, né? Está na Bíblia, de fato, lá no Salmo 69. Mas isso se aplica a Cristo. Não, diz Paulo no verso 4, porque tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Isso aqui não só vale para Cristo, não. Isso vale para todos nós. Tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aqui Paulo, em resumo, ele diz qual foi o propósito pelo qual Deus nos deu uma revelação escrita. Essa revelação escrita foi dada para instruir o povo de Deus na nova aliança. Na nova aliança. Para que através do conforto e da paciência que vem de estudar a Bíblia, nós tenhamos esperança. E aqui é um dos versículos que serve de base para a doutrina reformada, sola scriptura. Deus fala pela Escritura, Deus ensina pela Escritura, Ele consola pela Escritura, Ele traz paciência pela Escritura, Ele nos dá esperança pela Escritura. Tudo que foi escrito foi exatamente com esse propósito,
Por isso que é um absurdo abandonar a Escritura para revelações, sonhos, visões, experiências de homens, quando a Escritura é um meio pelo qual Deus estabeleceu fortalecer a sua igreja e o seu povo. E aí ele termina com a oração do verso 5 até o verso 6, pedindo que Deus dê a eles que cante no mesmo coral, não é? Olha, que o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que concordemente, unanimemente, e a uma só voz, glorifiqueis a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz assim, que vocês, então, tendo Cristo como exemplo, vocês sejam como um coral, que a uma só voz glorificam e exaltam a Deus. Que gentios e judeus, deixando de lado as suas diferenças e acolhendo-se mutuamente, agradando um ao outro, tenham concordemente um propósito só, que é viver para a glória de Deus. Portanto, verso 7, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Irmãos, eu quero concluir com algumas aplicações aqui, bem rápidas, porque o nosso tempo já passou. Eu sei que eu devo ter levantado mais problemas do que respostas aqui para alguns irmãos, que vão sair daqui doidinho, né? Que a primeira pergunta é, pastor, mas então quem vai decidir o que é essencial e o que é secundário? Essa é a primeira pergunta. Para o presbiteriano isso não é problema, porque nós temos uma confissão de fé e 2 catecismos que interpretam as Escrituras para nós. E elas vão nos dizer que estas coisas para nós é secundário. Essas coisas são secundárias. Mas é claro que para nós, o que a palavra de Deus ensina está acima dos nossos símbolos de fé. Mas escutar o que a igreja, historicamente, nos seus 2000 anos de existência, tem dito sobre essas questões, eu creio que é um bom caminho. Se você tomar o credo apostólico, o credo niceno, as grandes confissões de fé da Reforma Protestante, você tem uma ideia muito clara daquilo que é básico para a fé cristã histórica. A autoridade das Escrituras, o nosso Deus triuno, a humanidade e a divindade de Cristo, a pessoalidade do Espírito Santo, a morte de Cristo na cruz, a ressurreição dentre os mortos, a salvação pela fé sem obras da lei, o retorno de Cristo, a condenação eterna do ímpio e a felicidade eterna do salvo. Então, estes pontos, eles são pontos cruciais, são fundamentais, e não é disso que Paulo está falando aqui. Porque por esses pontos que eu acabo de falar, a gente mata e morre. Mata e morre. Maneira de falar, né? Na era Bolsonaro, a gente tem que dizer que isso aqui é figurado. Figurado. É uma maneira de dizer. Que nós vamos discutir. Aí sim, nós vamos partir para o pau. Né? Se alguém discorda de um desses pontos, aí nós vamos discutir seriamente com essa pessoa se ela vai chegar e dizer, eu não creio na Trindade, ou ela vai dizer que Cristo era apenas humano, ou Cristo não morreu pelos nossos pecados, ou Cristo não ressuscitou dos mortos. Aí é briga. Mas não é disso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando dessas questões secundárias sobre as quais os cristãos têm diferença de opinião e que acabam se dividindo e não têm comunhão, mesmo que essas coisas não estejam no âmago da fé. Então, no geral, primeiro, não julguemos uns aos outros. Segundo, vamos nos acolher mutuamente nessas questões. Particularmente aos fortes, acolha sem discutir, não despreze e não coloque tropeço ou escândalo e suporte a debilidade do fraco. E aos fracos, não julguem os fortes e cresçam. Estude a palavra de Deus, verifique se o seu escrúpulo é por uma experiência pessoal, um problema psicológico, alguma coisa que a sua denominação ensinou, ou se de fato tem fundamentação na palavra de Deus. E por último, irmãos, esse texto eu gosto dele, ele é muito claro, porque ele mostra que o Senhor Jesus, ele é o nosso, não somente o nosso Salvador, mas ele é também o nosso exemplo. Há um sentido em que Cristo não é o nosso exemplo, porque Cristo não era cristão, como vocês sabem, não é? Eu estou vendo um manto de olho arregalado aí, mas é óbvio, Cristo não era cristão. Cristo nunca cometeu pecado, cometeu? Ele precisava de um mediador como você precisa? Você já viu Cristo arrependido ou pedindo perdão por algum pecado? A religião de Cristo era outra. Era a religião do paraíso quando não havia pecado. Mas nós
Somos pecadores, então nesse sentido nós não podemos imitar Jesus, mas nós podemos imitar Jesus no que ele se fez homem, habitou entre nós e como tal ele viveu para agradar a Deus e fazer a vontade de Deus e servir aqueles a quem ele veio salvar. Então nesse ponto Cristo é nosso modelo e ele é o nosso referencial. E eu queria que você pensasse nisso, que você ouvisse não somente como aquele que morreu na cruz para salvar os seus pecados, mas aquele que nos deu um exemplo de humanidade perfeita, quebrantada, humilde, debaixo da orientação do Pai, desejosa de fazer aquilo que o Pai planejou desde o início. E se você fizer isso, você vai agradar o seu irmão. Você vai saber conviver com pessoas que pensam diferente nessas questões secundárias. Em vez de criar briga e polêmica por isso, você vai focar na pessoa de Cristo, que de fato está no centro do reino de Deus. Queria orar com vocês. Oh Deus, dá-nos esse espírito que havia no Teu Filho, de mansidão, humildade e serviço. E dá-nos graça, Senhor, para discernirmos aquilo que é essencial. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Enche-nos dessa alegria do Espírito Santo. Ajuda-nos a conviver uns aos outros, em nome do Senhor Jesus. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.